Querido povo de Deus, eu gostaria de convidá-los para, neste momento, abrirmos as Escrituras mais uma vez, nesse texto lido e relido, e que precisa de fato ser meditado, pois Deus dirigiu o nosso pastor para a escolha de um tema dentro de um texto que diz tudo. Nós temos um texto sagrado dos versículos 9 e 10 do capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que retratam na totalidade o tema para esta convenção. E eu ouso ler o versículo 10, porque justamente o 10 respalda o entendimento do versículo central, que é o versículo 9. Convido-vos para ler a palavra de Deus. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem pode dizer um amém? Amém. Tome o seu assento e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Querida igreja de Deus, antes de fazer menção do texto sagrado e dividindo-o por partes, trazer uma mensagem para todos nesta noite, eu gostaria de ler para vós uma história de uma reflexão intitulada de Vaso Simples, a obra de arte. Esteja atento a isso, por favor. Conta-se que um certo homem tinha um vaso de cerâmica japonesa em sua casa. O vaso foi um presente, mas era uma peça comum, portanto, o seu valor era sentimental. Um dia, porém, sem querer, alguém esbarrou no vaso e o quebrou em vários pedaços. O que era bonito e útil, tornou-se feio, inútil e sem qualquer valor. E agora, que utilidade tem um vaso quebrado? Nenhuma. Porém, para sua alegria, alguém lhe informou sobre uma arte japonesa para recuperar o que está quebrado e, a partir do processo realizado, se ter uma obra de grande valor. Então ele buscou quem pudesse realizar o kintsukuroi, que traduzido é o reparo com ouro. É a arte japonesa de reparar uma cerâmica quebrada com uma mistura com pó de ouro e fazer as soldas na cerâmica. O processo aconteceu, e a partir de então ele não tinha apenas um vaso de cerâmica japonesa, mas passara a ter uma obra de arte de cerâmica com ouro incrustado na peça, o qual passou a ter beleza e valor superior ao primeiro vaso. Se você pode, olhe para mim e diga assim: pastor, você sabia que esse vaso se parece comigo? Nós estamos diante de uma história que parece nos retratar o que nós acabamos de ler nesse texto sagrado. Nós começamos a observar no texto sagrado que o apóstolo Paulo faz registro de pelo menos 3 informações importantes. A primeira, a sua indignidade antes
de ser alcançado pela graça de Deus. Segundo, nós encontramos o apóstolo Paulo já no segundo versículo, versículo 10, falando sobre a manifestação da graça de Deus que reverte situações. E em terceiro lugar, o serviço com dignidade à igreja de Cristo, que acontece pela graça. Eu não sei se os irmãos estão atentos a esta leitura lida e repetida, mas o que nós lemos hoje, os versículos 9 e 10, tem uma palavra repetida 3 vezes, e a palavra se chama graça. Nós temos um tema que diz servir com dignidade à igreja de Cristo. Tudo isso acontece pela graça. O apóstolo Paulo fala de sua indignidade, mas é antes de ser alcançado pela graça. Era o seu tempo de ignorância que ele perseguiu a igreja de Cristo. E qual de nós também já não foi assim? Pastor, nunca fui perseguidor de igreja. Mas antes você também era inútil, era indigno. A expressão que ele usa, não digno, a palavra digno é uma palavra grega que a tradução é suficiente. Ele está dizendo, eu não era suficiente, eu entrei por um caminho errado, eu peitei e persegui e hostilizei, persegui ao ponto de consentir na morte de alguém. Preparei cartas, aliás, me apropriei de cartas que me autorizavam a arrastar. E tudo isto em uma época que eu não sabia que o povo a quem eu perseguia era nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Ainda ontem ouvimos o nosso pastor presidente falar sobre a igreja. E é interessante que quando o apóstolo Paulo, na sua indignidade de ser chamado apóstolo, ele perseguia a igreja de Cristo, ele não sabia que estava perseguindo Jesus. Quando Jesus se revela a ele, lá no caminho de Damasco, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é? Eu estou perseguindo é um povo fanático, eu estou perseguindo um povo neurótico, eu estou perseguindo um povo cego. Quem é que está falando comigo? Eu sou Jesus. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Observe então que o primeiro ponto que nós temos nesse texto é ele falando da sua indignidade. Eu sou o menor. E a palavra menor, de fato, é mínimo. Não é um dos pequenos, é o menor, é o mínimo. Em outro texto ele diz, eu sou o maior pecador. E ele diz aqui, eu sou o menor dos apóstolos, porque nem mesmo sou suficiente. A palavra digno aqui é suficiente de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Jesus. Ele declara a sua indignidade. E nessa declaração de indignidade, eu posso perceber uma gravidade tremenda, porque essa sua indignidade agora declarada, era algo que estava claro em sua mente. Eu cometi vários pecados, ele poderia dizer, mas o pior de tudo isto, é que eu resolvi fazer frente à igreja de Jesus Cristo. Mas ele teve uma experiência. O versículo de número 10 diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, oh glória. Aleluia, alguma coisa me fez diferente, agora eu sou diferente, eu sou o que sou. Eu não sou o que era, eu sou o que sou. Alguma coisa aconteceu em mim, que agora eu sou diferente. Oh, aleluia, quantos aqui já são diferentes, quantos já foram alcançados pela graça. Veja que a tônica de todo esse texto é a graça de Deus. Eu sou o que sou e a sua graça. Repita a palavra graça. Olha que coisa linda, mas pela
de Deus, sou o que sou, e a sua me foi concedida, ela não se tornou vã. A graça de Deus é eficaz. A graça de Deus, ela não falha. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus fez mudança. A graça de Deus transforma. A graça de Deus transforma pecadores inúteis em servos úteis. Aleluia. Nós estamos diante de pastores, missionários, pregadores, evangelizadores, testemunhas de Jesus. Quem são estas pessoas? Servos úteis. Quem eles eram? Pecadores inúteis. E o que operou isso? A graça de Deus. Se nós agora resolvêssemos distribuir o microfone por aqui, cada um iria contar a sua história, quem era, quem é. E nessa mudança de quem era e quem é, poderia dizer o seguinte: o foco, o cerne, o miolo, o decisivo, o detalhe principal que gera todo tipo de mudança é a graça de Deus. Eu não era, mas sou. Perdido era, fui achado. Estava condenado, sou salvo. O meu nome estava na lama, agora está no livro da vida do Cordeiro. É a graça. Mas eu quero contar 3 exemplos bíblicos. Eu encontro um exemplo brilhante de uma mulher. Não tem nem nome na Bíblia dela registrado, na Bíblia a respeito dela. Ela saiu de pecadora inútil para serva útil. Veja só, aquela mulher foi alcançada pela graça. Em uma ocasião, em um horário bem discreto, ao sol causticante do meio-dia, ela buscava água no poço de Jacó, pois até então, devido aos sucessivos casamentos feitos e desfeitos, e por último, ter se apropriado de um marido alheio, ela não era uma mulher considerada digna. Não era digna de ser chamado de exemplo a ser seguido. Porém, ela teve um encontro com Jesus. E a graça de Deus a alcançou e transformou aquela mulher indigna em uma missionária. Ela conheceu a Cristo e de imediato resolveu apresentá-lo a uma comunidade onde vivia. Como é que foi isso? Ela estava lá conversando. Jesus lhe pede água. E começa aquela história que todos já sabem. O desenrolar da conversa esbarra em um assunto de adoração. E no assunto de adoração acontece que ela vê que o assunto vai afunilando. E ela diz: Senhor, quando o Messias vier. Ela estava esperando o Messias. Tinha vida torta, mas estava esperando o Messias. Já tinha casado e descasado algumas vezes, mas estava esperando o Messias. Aleluia. Ela já estava com um marido que não era dela, mas ela estava esperando o Messias. E quando Jesus falou que o negócio de adoração não é local, mas é de quem adora em verdade, ela diz assim: quando ele vier, ele esclarece sobre isso. Jesus olha para ela, olha só o que Jesus diz assim: sou eu. Sou eu. Sou eu que falo contigo. Irmãos, essa mulher até então ela estava com um vaso no ombro. Pode olhar o texto, ela estava conversando com Jesus com um vaso. Mas quando ela descobre e ela entende que Jesus é o Cristo, ela diz: opa, ele chegou. Que coisa boa, eu estou diante dele. Dê licença, seu vaso, eu tenho mais coisa mais importante para fazer. Coloca o vaso no chão e pernas para que te quero. Ela sai correndo na direção de Sicar. E lá ela diz: veja quem foi que eu encontrei. Deixa eu te dizer uma coisa, ela não tinha a credibilidade de um fósforo aceso, um fósforo apagado, utilizado, mas depois que ela teve o encontro com Jesus, o rosto dela mudou, a voz dela mudou, a autoridade dela mudou, e ela, cheia da graça de Deus, vai até Sicar, e quando chega ela diz: eu encontrei o homem que conhece a minha vida, e que já começou a transformar a minha vida.
vida, venham vê-lo, venham vê-lo, venham conhecê-lo. O que é isso? Pecadora inútil a uma serva útil. É a graça, é a graça. O segundo exemplo disto é o apóstolo Pedro. Sai de pecador inútil a servo útil também. Ele não passava de um pecador cuja referência atribuída a ele era de seu papai Simão. Interessante é que Simão era conhecido na sociedade de então como alguém destemperado e impulsivo, e era o crédito que Pedro tinha. Uma pessoa destemperada. E aí, pastor, e aí é o seguinte: ele serviu a Jesus por alguns meses, mas não estava convertido. Pode vasculhar a Bíblia direitinho. Pedro não tinha conversão. Pastor, não diga isso. Quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus que disse: quando você se converter. Então ele não era convertido. Amém? Quando tu te converteres, você vai lá e conforta, consola, instrui e serve aos irmãos. Serve. Quando você se converter, você vai servir. Aleluia. Ele tem uma experiência de quebrantamento e se torna um homem justo diante de Deus, justificado pelo sangue, transformado pela graça, cheio do poder e do Espírito Santo. E na primeira vez que faz um teste de pregação, 3.000 almas dizem: eu quero me batizar. O que é isso? É a graça em evidência, que transformou um pecador inútil em um servo útil. Mas o terceiro exemplo não poderia deixar de ser o apóstolo Paulo. E eu vou citar o versículo aqui que ele mesmo disse. Ele diz: eu sou grato. Olha só o que ele diz: eu sou grato. Isso aqui está em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 14, quando ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, pois me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, que o fiz na ignorância e na incredulidade, porém transbordou a graça de Deus transbordou no Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Quem foi alcançado pela graça, levante a mão para dar mais um glória. Sem dúvida alguma, é a graça de Deus que nos dignifica. Eu encontro então a terceira brilhante informação desse texto. Que informação é esta? É que o serviço com dignidade feito à igreja de Cristo acontece pela graça. Preste atenção. Aqui ele diz: eu trabalhei muito mais. A palavra mais aí é uma palavra que significa excelência. Ele não está falando de volume de trabalho, ele está falando de qualidade de trabalho. Eu trabalhei com mais qualidade do que outros. E o que foi isso, apóstolo? A graça. Como é que é? Está escrito na Bíblia, está aqui, antes trabalhei muito mais do que todos eles, mas isso não dependia de mim, não era meu crédito, não era minha capacidade, não era a força do meu braço, não era nada disso. O que era? Todavia, não era eu, mas, está aqui, mas, diga comigo, mas a graça de Deus comigo. Eu preciso falar uma coisa que o pastor Wellington ontem falou, e eu posso repetir, porque o apóstolo Paulo ensina a gente a fazer isso, né, pastor? Ele diz: eu não me canso de repetir as mesmas coisas que servem de segurança. Então vou repetir o que o meu pastor falou. Ele diz que a igreja a qual nós servimos não é qualquer igreja. Até porque essa palavra igreja, ela é mais antiga do que a presença da igreja na terra. Ela já era utilizada para falar sobre reuniões, Kalel, Équios, que foram chamados para uma reunião. Mas a igreja que estamos falando, a igreja
para a qual fomos chamados a servir não é qualquer igreja, não é qualquer comunidade, é a igreja de Cristo. E esta igreja de Cristo é chamada de igreja de Cristo porque ela foi comprada por Ele. Está escrito: atentai vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Em 1 Epístola de Pedro 1, 18, 19, sabendo que não fostes mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes comprados da vossa maneira vã de viver, mas fostes comprados com o precioso sangue de um cordeiro santo, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo porque quem chama para a igreja é Ele. Ninguém aqui é crente porque foi bonzinho e decidiu ser crente. É porque houve um chamado de Deus. Está escrito lá em Marcos 3 e 13 assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. O chamado é conforme o chamado dele, de Jesus. O chamado não é a minha decisão. Eu aceito o chamado, mas quem chama é Ele. Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Esse fruto é a natureza de Jesus. Ele é a videira verdadeira, que é uma árvore que tem uma capacidade enorme de transmitir natureza. Eu sou um galho que foi enxertado na videira. A natureza dele foi transmitida para mim. A natureza seiva elaborada, ela passa para mim, e em mim aparece o fruto, que é a natureza. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo. Por isso que a igreja é de Cristo. Ela é o edifício de Cristo. Vós sois templos de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios no capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz: mas segundo a graça, olha a graça de novo, mas segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual está posto. O nome dele é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, senhores, pastores, obreiros do Senhor Jesus, eu fico impressionado com os dias que nós estamos vivendo. Porque tem igreja, segundo o meu pastor presidente, que está aqui atrás, o pastor Martim Alves da Silva, ele diz: tem igreja para todo gosto. Para todo gosto. Para quem quer ser ruim, tem igreja. Para quem quer ser sensual, tem igreja. Para quem quer ser bicho ruim, tem igreja. Tem todo tipo de igreja, toda qualidade de igreja. Só que não é a igreja de Jesus. Quando nós vamos fazer uma construção, a gente constrói paredes, mas antes das paredes tem que construir um negócio chamado de alicerce. E lá no alicerce existe base. Pastor Marcelo estava falando sobre construção hoje, não era? Tem base, tem fundamento, tem alicerce. E ninguém coloca a parede. E eu já vi o pastor Pedro envolvido em construção grande. Ninguém mostra a parede onde não tem fundamentação. E eu quero dizer que o padrão da igreja é Cristo. O desenho do alicerce é Cristo. A base é Cristo. O fundamento é Cristo. Por isso, para ser igreja de Cristo, tem que ser edificada nele. Igrejas fundamentadas em homens vão ruir. Igrejas fundamentadas em princípios humanos vão ruir. Igrejas hedonistas não vão subir. Igrejas profanas e imorais não vão subir. Igrejas materialistas não vão subir. A igreja que vai para o céu de Cristo é a igreja de Cristo. Então nós precisamos, nós que fomos chamados para a obra do ministério, fomos chamados para servir a igreja de Cristo. Mas este serviço ocorre com dignidade. E aqui vem uma outra expressão importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos mostra
que para servirmos a igreja de Cristo, precisamos fazê-lo no padrão de Cristo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter experiência com Ele, para aprender com Ele, no padrão dEle, com os princípios aprendidos dEle. Aí você vai fazer a obra dEle de maneira que agrade a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Está escrito na palavra de Deus que Ele chamou para si os que Ele quis e os nomeou. Eu quero que você repita a próxima palavra. Diga assim: para quê? Fale com força para nunca mais esquecer. Diga assim: e os nomeou para que estivessem com Ele. Aí sabe o que é que ele fala depois? Ele diz assim: e depois os mandou a pregar, curar e libertar. Jesus não mandou ninguém curar, pregar e nem libertar sem que antes gastasse tempo com Ele. Você se lembra que outra vez os apóstolos estavam realizando milagres e proezas, e teve alguém que achou bonito esse negócio de fazer uma coisa e outra, pensando que isso é coisas mirabolantes e malabaristas. E alguém disse: quanto é que paga para fazer esse negócio aí? Eu não tenho direito não. Outra ocasião tinha alguém demoniado, o cidadão disse: opa, vou surfar nessa onda, sai aí em nome de Jesus. Ele disse: espera aí, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ele disse: o demônio disse: eu conheço Jesus e sei quem Paulo prega, mas é você. Qual é a sua experiência? Qual é o seu negócio com Jesus? Sabe, queridos irmãos, nós vivemos uma época em que estamos trabalhando muito e produzindo pouco. São dias difíceis. Até parece que obreiros do passado, com menos ferramentas das quais nos são disponibilizadas para trabalhar, com menos recursos, conseguiram produzir mais do que nós estamos fazendo. O que é que eu posso entender? Eu posso entender que estas pessoas que não dispunham de veículos automotivos, tecnologia à mostra e à disposição, aviões e mais coisas para ser utilizadas, eles conseguiam fazer mais. E eu só consigo enxergar uma coisa: eles fizeram o que Jesus falou quando disse: e chamou a si os que Ele quis, para que estivessem com Ele. Tem que gastar tempo com Ele, tem que entrar no quarto, fechar a porta para orar, tem que dobrar os joelhos e desinstalar as molas do joelho, que às vezes nos faz fazer assim, ó, bate no chão e já pula de volta. As orações mais frequentes dos nossos dias são as orações da pressa, da fome e do sono. A da pressa porque acordou tarde, só deu tempo de entrar na roupa e dizer: Jesus, obrigado pela noite, e correr para o trabalho ou para o estudo. A da fome chega na hora do almoço, olha para aquele prato bonito e diz: Jesus, tu és uma joia, abençoa esta boia e come. E tem a oração do cansaço, do sono, quando você passa o dia fazendo tudo, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, e gasta todas as suas energias, e depois, já sem condições de abrir os olhos, se arrasta para a cama e diz: boa noite, Jesus, e vai mais um dia sem comunhão, sem experiência, sem profundidade com Deus. Os resultados são catastróficos. Deus está nos chamando nesta noite, aqueles que querem servir com a dignidade, com a correspondência, porque a palavra para dignidade é correspondência.
com aqueles que querem corresponder ao chamado e à gravidade para a qual foram chamados. É necessário gastar tempo com Ele para que haja manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus, a primeira coisa que faz é tratar o coração, é tratar o caráter, é purificar a alma, é alinhar o espírito com Deus, é alinhar o coração com Cristo. Aí depois o serviço acontece de forma satisfatória. Nós estamos começando a nos encaminhar para o término. Eu não sei se as senhoras e senhores já perceberam a maneira de Deus trabalhar com os seus obreiros. Ele nunca manda logo a gente trabalhar. Primeiramente, Ele quer tratar o nosso coração, e com o coração tratado, vai trabalhar. É a maneira de Deus agir. Lá desde o Antigo Testamento houve um homem chamado Manoá. Ele compreendeu isso perfeitamente. A Bíblia diz que um anjo manifestou-se à sua mulher, falou a respeito de um filho que ela teria, e ela comunicou, participou a informação ao seu marido. Seu marido disse: eu quero ter uma conversa com esse anjo. Se ele aparecer de novo, manda me chamar. Você sabe o que ele queria saber? Você sabe qual era o assunto de Manoá? Ele se encontra com o anjo e diz assim: olha, o que eu queria saber do senhor é duas coisas. Primeiro, eu queria saber como é que deve ser o modo de viver do moço. Depois, o serviço. Repita: modo de viver, serviço. Primeiro é o modo de viver. Primeiro é o modo de viver. Antes de Deus aceitar o seu serviço, Ele quer aceitar você. Foi isso que aconteceu lá no início do livro de Gênesis. Quando Abel oferece a Deus sacrifício, primeiramente Caim ofereceu. Caim oferece o sacrifício a Deus, e o texto sagrado diz assim: e rejeitou Deus a Caim e o seu sacrifício, e recebeu Deus a Abel e o seu sacrifício. Ou você está pensando que o seu trabalho é mais importante do que a sua vida? Você pensa que está brilhando porque está elétrico, fazendo, montando, desmontando, fazendo, desfazendo, suando, dando tudo de si, e Deus reprovando você, e Deus dizendo: não tem dignidade. Está servindo, mas não é com dignidade. Está trabalhando, está suando a camisa, mas não é com dignidade. Eu quero primeiramente receber a você, eu quero primeiramente aprovar a você. Depois do seu serviço, você vai servir com dignidade. Você precisa estar alinhado com o meu coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quê se envergonhar, depois que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado, sem motivo de envergonhar-se. Depois, trabalho. Paulo escrevendo a Timóteo na mesma carta, segunda carta, no capítulo de número 3, 4:3, é isso mesmo, no capítulo 3, ele fala desse jeito: olha, a minha palavra, ou a palavra que prego, ela tem aptidão para ensinar, repreender, corrigir, educar, a fim de que o homem de Deus se prepare agora. A fim de que você, diga assim: eu. Fala com você mesmo. Eu. Para que você seja homem de Deus perfeito. Depois, perfeitamente instruído. Terceiro lugar, para toda boa obra. Aleluia. O serviço é necessário. A obra precisa ser feita. Mas antes, a palavra tem que nos tratar. Caráter primeiro, depois trabalho. Caráter primeiro, depois serviço.
Você vai ter que ser tratado pela palavra para ser homem perfeito. Aí vem a qualificação: perfeitamente instruído. Terceiro lugar, a obra. A obra não vem na frente. Primeiro o obreiro tem que ser tratado para realizar a obra dignamente. Eu tenho falado uma palavra reiteradas vezes. Será que você pode repetir que palavra é essa? Diga graça. Fale com força. O apóstolo Paulo disse: eu fiz mais, mas não era eu, era a graça. Você acha que consegue fazer alguma coisa sem graça de Deus? Eu vou ler aqui para os amados alguns versículos. Olha, nós somos salvos pela graça. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça somos salvos. Justificados pela graça, sendo pois justificados gratuitamente por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Redimido pela graça, nele temos a redenção, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça. Capacita para as lutas. Aí ele me disse: a minha graça te basta. Capacita para servir aos outros. Servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Capacita a exercer os dons, tendo porém diferentes dons segundo a graça. É tudo pela graça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem ocasião que a graça é privada. Você foi salvo pela graça, mas começou a brincar e levar a graça de Deus. Diz o texto: tomar a graça de Deus em vão. Isso é muito perigoso. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ter o cuidado de não sermos privados da graça. E existe um pacote de queda a respeito da graça. Primeiro, atentando diligentemente para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu vou falar bem rápido para você guardar no coração. Tem pessoas que estão no serviço da obra de Deus, que já servem a Deus há muito tempo, mas por último estão privados da graça de Deus, porque o diabo trabalhou em seus corações uma seta maligna chamada tristeza, amargura. E eu vou falar nesta noite: o diabo sabe que se você se entristecer, você não tem força, e sem força ninguém trabalha. Por isso ele quer lhe entristecer. Situações, pessoas, acontecimentos, nada disso pode lhe trazer tristeza suficiente para lhe tirar da graça de Deus. Às vezes é uma intriga, às vezes é uma palavra de confronto, às vezes é um desprezo, mas eu venho nesta noite lhe dizer: não deixe que raiz de amargura entre no seu coração. Tem obreiro fracassado, parado, enterrado, e não serve mais com dignidade, porque caiu da graça por causa da amargura no coração. Segunda coisa do pacote da queda da graça: impureza. O mesmo texto diz assim: não haja algo impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele foi profano, ele foi impuro, jogou fora aquilo que somente Deus dá, trocando por aquilo que qualquer pessoa pode oferecer. Prato de comida, pastor Torralbo, qualquer um pode oferecer. Primogenitura só Deus dá.
A esta semelhança eu posso me dizer: qualquer coisa da terra não pode servir para lhe bloquear um ministério que somente Deus dá. Ministério não é chamado de homem, ministério não é articulação humana, ministério não é inspiração de cabeça de homem, ministério é Deus quem dá. Não jogue fora com impureza, desprezando aquilo que Deus te deu, aquilo que somente Deus dá. E por último, a soberba. Está escrito que Deus resiste aos soberbos. O maior inimigo do soberbo é Deus. Aleluia. O maior inimigo do soberbo é Deus. Pastor, será que Deus resiste ao soberbo? Só resiste. Houve um homem que ele chamado Saul, e não me diga que Saul foi chamado pelo homem, foi chamado por Deus. Lhe deu o Espírito, lhe deu profecia ao ponto de dizerem assim: está Saul no meio dos profetas, transformado em outro homem. Ele foi chamado por Deus, mas ele se tornou arrogante, se metendo onde não devia, que Deus o rejeitou. E Samuel o tolerava, mas Deus disse assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? A palavra dó é uma expressão hebraica utilizada para lamento de defunto. Deus considerava aquele homem morto por causa da sua arrogância. Eu lamento que existam mortos no nosso meio, afetados pela arrogância e já rejeitados por Deus. Mas hoje aqui ainda tem graça para operar transformação, para lhe impedir de entrar pelo caminho da soberba, da arrogância. Deus está falando com quem está aqui, com quem está sentado em casa, com quem está abusado, dizendo: eu não acredito que ele está pregando isso. Eu não estou pregando por minha conta. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Eu peço autorização, meu pastor, para lhe chamar para ficar em pé. Pode ser, pastor? Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Bote a mão no ombro de quem está perto de você. Diga para essa pessoa: não caia da graça, não seja privado da graça, receba o derramamento da graça. Deus vai renovar pessoas aqui hoje, e no momento que estiver renovando, Ele também vai curar. Jesus vai curar do corpo, vai curar da alma, vai curar você por dentro e por fora, e você vai sair daqui renovado pela graça, para servir com dignidade a igreja de Cristo. Comece a falar com Ele, vá falando, vá, abra a boca, abra a boca, abra a boquinha, vá, abra a sua boca. Abra sua boca, ore. É a hora de orar, é a hora de pedir misericórdia e a graça. Espírito Santo de Deus, neste momento age no derramar da graça do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai amado, move-te aqui nesta noite, toca os teus filhos, faz mudança, faz renovação, faz transformação, restaura, renova a vida, coração, trata, converte, purifica, transforma, fala no caráter, Jesus, toca na vida, toca, Senhor, na santidade, toca no coração e produz temor de Deus, e manifesta a tua graça.
Manifesta a tua graça. Manifesta a tua graça. Assembleia